Coloca a mão sobre os seus ouvidos agora. E orando no Espírito suavemente, peça mesmo que os seus ouvidos sejam agora atentos, estejam abertos para ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós queremos ser uns servos fiéis, fortes, para ouvir as tuas instruções, a tua palavra neste acampamento, Senhor, neste dia e nesta hora. Vem nesta hora, Senhor, abençoar os nossos ouvidos para que possam ouvir as palavras que o Padre Paulo vai nos trazer. Dai-nos ouvidos atentos, Senhor. Inspira-nos nesta hora. Estenda a sua mão na direção do Padre Paulo Ricardo, com todo o amor que você tem por ele, todo o respeito. Ore suavemente mais uma vez no Espírito, assim. Senhor, mais uma vez nós consagramos, nós pedimos, nós intercedemos pelo Padre Paulo e pedimos a ele toda a ousadia, toda a intrepidez que já lhe é próprio deste homem de Deus, desse profeta, para que mais uma vez fale ao nosso coração e que pela força da tua palavra, Jesus, convença-nos do teu querer nessa manhã para nós. Pedimos a ela, nossa mãe, Mãe de Jesus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vai se sentando e rezando. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma alegria estarmos juntos aqui nesse PHN, para nós refletirmos e vivermos de forma mais intensa o nosso relacionamento com os santos anjos de Deus. Aqui é importante a gente lembrar o seguinte: nós estamos numa época em que muita gente fala de anjo, inclusive nas livrarias seculares, nas livrarias que estão por aí, nas nossas cidades, você até encontra livros a respeito de anjos. E os anjos são apresentados como sendo companheiros, consoladores, personagens quase que, digamos assim, neutros, que estão aí para fazer as nossas vontades, para realizar os nossos caprichos. E no entanto, não é essa a visão que nós cristãos, que nós católicos temos dos anjos. Todas as vezes que um anjo aparece nas Sagradas Escrituras, o anjo tem que dizer: não tenhas medo. Porque os anjos possuem algo de tremendo, algo de amedrontador. A gente, quando pensa em anjo, nós pensamos muitas vezes nuns bebezinhos rechonchudos com a carinha gorducha voando por aí. Mas esta não é a figura dos anjos que nós encontramos nem nas Sagradas Escrituras, nem na vida dos santos. A vida dos santos nos atesta, nos mostra, nos fala constantemente da presença dos anjos, mas todas as vezes que um anjo se apresenta, ele diz, ele tem que avisar: não tenhas medo.
O anjo Gabriel se apresenta a Nossa Senhora e ele tem que dizer: não temas. O anjo Rafael se apresenta a Tobit e a Tobias e ele tem que dizer: não tenhas medo. O anjo do Senhor se apresenta a Gideão e novamente: não tenhas medo. E assim em toda a Sagrada Escritura, praticamente, quando um anjo se apresenta, ele se apresenta tão cheio de luz, de glória, do poder divino, de majestade de Deus, que as pessoas têm medo até mesmo de morrer diante daquela presença. Porque não é possível ver Deus e continuar vivo, diz a Sagrada Escritura. O anjo não é Deus, mas ele é um reflexo da glória de Deus. E todas as vezes que a gente encontra um anjo, que a gente vê um anjo face a face, ele tem algo de tremendo e de desafiador. Por quê? Porque um anjo nos ajuda a viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é sempre desafiadora. Eu gostaria hoje, nessa reflexão nossa, nessa palestra, no início dessa manhã, de trazer para você um livro. Vamos falar de um livro inteiro da Sagrada Escritura, o livro de Tobias. Porque o livro de Tobias é, na verdade, uma grande catequese a respeito dos anjos. É uma grande catequese de como é que os anjos agem concretamente na nossa vida. Não é teoria. Agora, infelizmente, eu tenho que avisar que se a sua Bíblia é protestante, a sua Bíblia não tem o livro de Tobias. Se o cânon, se a lista dos livros da Sagrada Escritura que você tem é a lista que foi amputada por Lutero, então você não tem a Bíblia completa. Você precisa da Bíblia inteira para ter o livro de Tobias. E o livro de Tobias, ele se encontra nas Bíblias católicas, nas Bíblias ortodoxas e algumas edições protestantes colocam lá no apêndice como sendo um livro apócrifo. Na verdade, ele não é apócrifo. É aquilo que nós católicos chamamos de deuterocanônicos. São livros que entraram por último na lista da Bíblia. Mas ele está lá. O livro de Tobias está nas Sagradas Escrituras. Então eu vou resumir para você brevemente o livro, porque a gente precisa chegar na catequese que o próprio anjo, o arcanjo Rafael, faz nesse livro de Tobias. Ele faz uma catequese a respeito da função. Então a gente vai se concentrar no capítulo 12, quando Rafael finalmente se apresenta para o pai, para o filho, Tobit e Tobias, dizendo assim no versículo 15: eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistimos na presença do Senhor. Então, como é a história de Tobias, para quem não conhece? Veja, o livro de Tobias inicia com o pai de Tobias, que se chamava Tobi, né? Tobi quer dizer o meu bem. Tov e Tobi, não é? É o meu bem. Tobias quer dizer Deus é o meu bem. O nome dos dois é parecido. Pois bem, Tobit, o pai de Tobias, era um homem justo. E ele é um homem
temente a Deus que nunca cometeu idolatria. Ele foi, desde criança, tentaram ele quando ele vivia ainda na Terra Santa. Ele vivia, não é? Tentaram levá-lo para adorar os falsos deuses. Ele não aceitou. Ele continuou oferecendo sacrifício em Jerusalém para o Deus verdadeiro. Aí vieram os babilônios e levaram Tobit como exilado para Nínive. E lá no exílio ele continuou firme, continuou temente a Deus, continuou sendo um servo de Deus adorador, rezando, fazendo o bem. Ele dava esmolas. Quando algum compatriota dele era morto e deixado lá no meio da rua, largado para apodrecer, Tobit largava a sua comida, deixava de almoçar e ia lá para resgatar aquele cadáver, correndo o risco da própria vida dele, porque era proibido fazer isso. Ele ia lá e sepultava os cadáveres. Pois bem, esse homem justo, esse homem temente a Deus, depois que ele terminou de fazer uma obra de caridade, volta para casa, se deita ao ar livre, e enquanto ele está lá deitado, descansando à sombra, um passarinho, deixa cair excrementos no olho dele, e ele fica cego. E aqui nós temos uma grande tragédia, a tragédia de um homem trabalhador, de um pai de família, que sustenta a sua família com o seu trabalho, e agora já não pode mais trabalhar, fica inválido. Todo mundo que passou por esse drama, seja porque vive a tragédia da invalidez, seja porque já está aposentado, passou uma vida inteira trabalhando, uma vida inteira servindo, todo mundo sabe o vazio, não é? Quem já teve essa experiência, a experiência de impotência, a experiência de vaziez que acontece na vida da pessoa quando a pessoa quer trabalhar, quer ajudar a sua família, quer ajudar as pessoas e não consegue. Pois lá estava Tobit entregue, porque estava cego. E para piorar a situação, a mulher dele ainda fica pisando em cima, não é? A mulher dele fica pisando em cima, dizendo: cadê? Onde é que estão as suas obras de caridade? O que é que você estava fazendo aí? Você não era temente a Deus? Onde é que está Deus? Deus abandonou você. E então Tobit reza, pedindo a Deus uma interferência divina, mas ao mesmo tempo ele diz: se é para viver assim, é melhor que Deus me leve logo, é melhor que Ele me tire a vida. Em um outro lugar, muitos quilômetros de distância, está acontecendo um outro drama. Aqui o drama de Tobit é o drama de um velho sem saúde. Em outro lugar, uma jovem com saúde vive um drama. É Sara. Sara se casou já 7 vezes. E todas as vezes, na noite de núpcias, um demônio vai e mata seus maridos. Na noite de núpcias, o marido morre. Aconteceu 7 vezes. E ela também, diante dessa tragédia de ser viúva 7 vezes,
ela também reza e diz: meu Deus, se é assim, é melhor morrer. Então o livro de Tobias inicia com esses dois dramas, duas tragédias. E aí que entra em cena o anjo. Para fazer de uma história comprida uma história curta, o anjo Rafael acompanha o filho de Tobias, porque o pai agora não podia mais trabalhar, ele tinha um dinheiro para receber numa cidade distante, e diz: meu filho, vai receber o dinheiro lá, que nós precisamos do dinheiro. E a mãe, a mulher de Tobias, a mãe do Tobias, diz: não mande seu filho embora, né? Ô, mulher trabalhosa, né? A mulher para dar trabalho, né? É piada, mas outro dia meus pais fizeram 49 anos de casado. Ano que vem, bodas, 50 anos. E os dois se dão muito bem, se amam muito, com a graça de Deus. Mas meu pai brincava, né, com a minha mãe, estava lá os dois no almoço. Meu pai olhou para mim e disse assim: eu acho que homem casado nunca devia ser considerado desempregado, porque mulher dá trabalho, viu? Ia diminuir muito o índice de desemprego no país. Brincadeira, né? Os dois riram, se querem muito bem. Ele sabe muito bem que não é isso, que a esposa está lá ajudando ele. Mas para dizer que às vezes, de fato, a vida de casado é uma trabalheira dos dois lados. Dos dois lados. Mas enfim, a mãe de Tobias disse: não manda seu filho embora não. E então Tobi diz que um anjo de Deus irá acompanhá-lo. E mal sabia que de fato o anjo Rafael apareceu lá disfarçado de ser humano e acompanhou o Tobias durante toda a sua viagem. Resumo da história: tudo deu certo no final, através da intervenção do anjo. Tobias conseguiu se casar com Sara, e então Sara foi libertada do demônio Asmodeu. Tobias voltou para casa com o dinheiro, e não somente isso, o anjo Rafael ensinou para ele um remédio para curar a cegueira do seu pai. Essa é o resumo do livro, que vale a pena ler. É muito bonito ver todo esse drama. O que é que nós queremos aprender? Nós queremos entender como é que os anjos agem. No fim do livro, no capítulo 12, Tobias diz para o pai: pai, eu não sei como é que nós vamos agradecer esse nosso amigo Rafael. O anjo Rafael se apresentou como sendo um ser humano e o nome dele era Azarias. Como é que nós vamos recompensar o Azarias? Afinal das contas, ele fez tudo. Então, se eu desse para ele metade do nosso dinheiro, seria pouco, porque foi ele quem arranjou o meu casamento, foi ele quem curou a minha esposa daquela opressão demoníaca, foi ele quem me libertou do peixe que queria me devorar, foi ele quem ajudou você e curou a sua cegueira, foi ele quem fez tudo. Então, se a gente desse metade de tudo que a gente tem para ele, seria pouco. Aí o pai diz: é isso mesmo, nós temos que recompensá-lo. Na hora que eles vão então dar o dinheiro para o anjo então diz assim, capítulo 12, versículo 6. Chamou os dois de lado, só Tobi e Tobias,
o anjo apareceu para eles e disse assim: bendizei a Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo ser vivente, porque Ele usou de misericórdia para convosco. Primeira coisa do anjo: se eu fiz o bem a vocês, deem glória a Deus. Deem glória a Deus. E ele se identifica mais tarde no versículo 15: eu sou o anjo Rafael. Quando ele diz essas palavras, que ele é o anjo Rafael, o que é que acontece? Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: a paz esteja convosco, não tenhais medo. Não tenham medo. Vejam aqui a primeira coisa. Aqui nós estamos aprendendo como são os anjos. Os anjos estão do nosso lado o tempo todo. Os anjos estão nos ajudando o tempo todo. Os anjos são uma forma de a providência divina, de a graça de Deus se manifestar na nossa vida. Os anjos estão conosco, como está escrito no Salmo 33, 34, depende da numeração da sua Bíblia. No Salmo 33 está escrito assim no versículo 8: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Tem um anjo acampando ao nosso redor. Quando nós temos amor por Deus, quando nós tememos a Deus, um anjo está conosco para nos salvar sempre, para estar do nosso lado sempre. Durante toda a história de Tobias, o anjo estava lá. Tobias não sabia, Tobias não notava, embora ele tivesse fé. O pai dele havia dito: um anjo do Senhor irá acompanhá-lo. Mas ele não esperava que o anjo do Senhor fosse o Azarias que estava ali do lado dele. Achava que os anjos estavam acompanhando, mas eram invisíveis. Mas ele sabia que os anjos estavam acompanhando. Então a primeira coisa, primeiro exame de consciência: você tem consciência de que os anjos de Deus, todos os bens que Deus manda para você, todos os dons que Deus manda para você, você sabia que Ele faz isso através dos seus anjos, que são ministros da glória de Deus? Deus poderia mandar as suas graças, os seus milagres, os seus dons diretamente, mas Ele não quer fazer assim. Ele faz através dos seus anjos. Os anjos são presença da providência de Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor daqueles que temem a Deus. Tem um anjo com Deus conosco. E o que quer dizer esse acampamento? Ele está conosco e está nos protegendo. Você vai dizer assim: padre, mas espera lá, como é que um anjo nos protege quando o pobre do Tobi ficou cego? Por que é que o anjo não evitou que o excremento, que as fezes do passarinho não caísse no olho dele? Por que é que não evitou aquela desgraça? Como é que um anjo está conosco quando os 7 maridos de Sara morreram? Como é que é a presença do anjo? Cadê Deus? Onde é que está Deus quando a desgraça bate na nossa porta? O anjo Rafael responde. Vejam como ele explica. Livro de Tobias, capítulo 12, versículo 12. É o anjo Rafael falando para Tobi, o pai. Quando tu oravas com lágrimas
e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Quando você reza, mesmo sem você saber, mesmo sem você se dar conta, é um anjo quem apresenta as suas orações a Deus. Deixa eu explicar para você. Deus não precisa de anjos, mas Ele quer precisar. Essa é a beleza de Deus. Deus não quer fazer as coisas sozinho. Deus quer usar as suas criaturas. Deus poderia acabar com todos os pobres da terra, mas Ele não quer isso. Ele quer que nós, por exemplo, amemos os pobres e sejamos nós o instrumento para ajudar as pessoas necessitadas. Sejamos nós os ministros do amor e da caridade divina para ajudar o necessitado. Ele pode fazer tudo diretamente, mas Ele não quer fazer tudo diretamente. Ele usa as suas criaturas. E assim também as nossas orações. Quando Jesus, lá no início do Evangelho de São João, fala para Natanael que ele verá coisas maiores, e ele verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus está ali lembrando aquele sonho de Jacó em Betel, quando Jacó viu uma escadaria e os anjos subindo e descendo, e Jesus está dizendo: eu sou a escada, eu sou a escada, eu sou a união entre o céu e a terra. E é por isso que os anjos sobem e descem por Jesus. A minha oração é levada a Deus pelos anjos, e as graças são trazidas de Deus pelos anjos. Quando tu oravas, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Agora vem o versículo 13, que é o versículo mais intrigante. Mas porque eras agradável ao Senhor. Atenção, Rafael está dizendo: Tobias, tu eras agradável ao Senhor. Está dizendo: Tobias, você é um santo. Você quer ser agradável a Deus? Diga amém. Levanta a mão e diz assim: eu quero ser agradável a Deus, com a minha vida, com o meu coração. Que o anjo de Deus diga a Deus no céu a minha vida. Muito bem. Se você é uma pessoa de Deus, se você está em estado de graça, você é agradável a Deus. O anjo está dizendo lá para Deus aquilo que disse a Tobi. Se você não está em estado de graça, toma vergonha na cara e vai confessar. É simples. Se você está em estado de graça, Deus te abençoe, você é agradável a Deus. Mas se você não está em estado de graça, tem solução, é simples. Converte, muda de vida, se arrependa dos seus pecados e vá se confessar. Está resolvido o seu problema. Está entendendo? Mas agora vem versículo 13. Mas porque eras agradável a Deus, foi preciso que a tentação te provasse. Gente, o amor de Deus também nos prova. Existe a provação. Por que é que Deus permite provações? Porque Ele quer o nosso amor. E o único jeito de Ele purificar o nosso amor, de fazer com que o nosso amor seja firme, cresça e seja fiel, é a provação.
Deixa eu dizer com mais clareza. Olhe para a sua vida. Lembre de uma pessoa que você tem certeza que amou você. Eu não sei quem é essa pessoa, mas eu sei de uma coisa: essa pessoa sofreu por você. Amém? Quem nos ama sofre por nós. Você tem certeza que uma pessoa ama, não quando ela te dá prazer. Você vai e pergunta isso para os jovens no confessionário: meu filho, minha filha, se lembre de uma pessoa que amou você. 99% dos casos ele se lembra da mãe, que sofreu por ele, que passou noites em claro, que o levou para o hospital, que cuidou dele. 99% dos casos. Ele não lembra da namoradinha com a qual ele está pecando e que está dando prazer para ele. Quando você diz uma pessoa que você tem certeza que ama você, você sempre se lembra de uma pessoa que sofreu por você. Muito bem. Nós queremos amar a Deus. Amém? Você quer amar a Deus? Diga: eu quero. Eu quero amar de todo o coração. Muito bem. O problema: a gente quer, mas a gente não ama de todo o coração. Nós somos um campo de batalha. Nós amamos a Deus, mas nos apegamos a tanta coisa. Nós, a todo momento, somos colocados à prova. Existe um escritor do século III chamado Orígenes. Num livro que ele escreveu chamado Exortação ao Martírio, Orígenes diz o seguinte: que a provação faz de nós ou mártires ou idólatras. A tentação, a provação, vai fazer de você ou um mártir ou um idólatra. Ou você, diante da provação, aumenta o seu amor por Deus e mostra o quanto você o ama, ou você, diante da tentação, diante da provação, cai clamorosamente e coloca coisas no lugar de Deus, criaturas no lugar de Deus. Esse é o nosso problema. A todo momento nós estamos colocando criaturas no lugar de Deus. Estamos, ao invés de ser mártir, que diz: eu derramo o meu sangue, mas eu não irei ofender a Deus, nós terminamos sendo idólatras, porque preferimos as coisas criadas ao invés de Deus. Todo pecado que você comete, que eu cometo, é pecado de idolatria, sempre. Porque você sempre está preferindo uma criatura no lugar do Criador. Então é necessário que nós, diante da provação, diante das dificuldades da vida, é necessário que nós saibamos crescer no amor de Deus. É isso que Rafael, o arcanjo São Rafael, está ensinando a Tobi. Ele está ensinando que era necessário que você fosse provado. Provação, peirasmos em grego. Essa realidade de você ser provado. É o amor. Veja, você ama Deus e Deus quer o seu amor, e o seu amor cada vez mais purificado. Por isso Deus permite provações. Deixa eu dizer mais claro ainda. Carta de São Paulo aos Romanos,
capítulo 8, versículo 28. Tudo, absolutamente tudo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Mas atenção, a condição é a seguinte: que você ame a Deus. Se você está na graça de Deus, então tudo vai contribuir para o seu bem. Se você não está na graça de Deus, aí, meu irmão, já não posso te dizer que tudo vai contribuir. Está entendendo? Por quê? Porque quando você entra no pecado, você está se colocando debaixo do domínio do demônio. Quando você está em estado de graça, o seu Senhor é Deus. E Deus irá fazer com que tudo contribua para o seu bem. Então vejam, existem duas formas de a providência divina se manifestar na nossa vida. Se você é temente a Deus, se você é amigo de Deus, se você está em estado de graça, tudo contribui para o seu bem. Tudo, até as doenças, até dívidas, desemprego, acidentes, tudo, absolutamente tudo, irá contribuir para o seu bem. Se você está na graça. Se você não está na graça, nem tudo vai contribuir. Por quê? Porque se você não está na graça, você está debaixo do domínio do demônio. Está entendendo? Esse é o problema. Essa é a dificuldade. Então, gente, se você não tinha uma razão para estar na graça de Deus, para estar confessado, para sair do pecado mortal no qual você talvez se encontre, deixa eu te dar essa razão a mais. Não é a única razão, mas é uma razão a mais para você estar na graça de Deus. Se você não estiver na graça, você está fora desta providência divina. Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, ele explica isso no seu livro De Veritate. No De Veritate, Santo Tomás de Aquino diz assim: veja, existem duas providências. A providência de quem não está na graça de Deus. Quem não está na graça de Deus, quem está no pecado, Deus cuida dessa pessoa, cuida. Mas é um cuidado geral. É um cuidado como Deus cuida de tudo. Deus cuida dos hipopótamos, dos elefantes, das cobras, das abelhas. Deus cuida de tudo, inclusive dos pecadores. Mas nem tudo contribui para o pecador. Por quê? Porque Deus é cruel? Porque Deus não ama o pecador? Não, porque o pecador está debaixo do domínio do diabo. Ele está se excluindo dos cuidados divinos. Ele não está deixando que os cuidados de Deus tomem conta dele. É ele quem está se retirando da influência positiva e benéfica da providência. Então Deus cuida do pecador, mas o pecador não deixa Deus cuidar dele. Então a providência divina para os pecadores, ela existe, mas é uma providência genérica. É uma providência que a gente não sabe se funciona 100%. Já a providência dos que amam a Deus é diferente de Santo Tomás de Aquino. Por quê? Porque Deus cuida como a pupila dos seus olhos, absolutamente todos os detalhes da sua vida. Aquela doençazinha chata que apareceu ontem, aquela dívida que está na sua conta bancária,
o vizinho fazendo barulho que não deixa você dormir, aquele amigo inconveniente, a calúnia, a perseguição, o desemprego, tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Omnia cooperatur in bonum. Tudo coopera, tudo vai para o bem, se você ama a Deus. Mas cuidado, a condição é: você ama a Deus, você está na graça. Se você não está na graça, não reclame. Mas se você está na graça, tudo irá cooperar. Veja, por exemplo, no próprio livro de Tobias, a gente vê um exemplo disso. O anjo Rafael vai com Tobias. E o anjo diz para o Tobias: atenção, pessoal aí que está com dificuldade de se casar. Pessoal que não encontra aquela namorada católica, aquele namorado católico. Você não conhece o poder dos anjos. Você não conhece o poder dos anjos. O anjo Rafael chega e diz: Tobias, você viu a Sara? Ah lá, a Sara. E o Tobias diz para Rafael: ih, cara, tô fora, meu. Vazei. Por quê, Tobias? Pô, cara, a mulher já matou 7, você quer que ela me mate também? Diante do medo de Tobias, o anjo é uma coluna de certeza, porque ele vê a glória de Deus, ele sabe a vontade de Deus, o anjo sabe. E o anjo responde assim, capítulo 6, versículo 16 e 17. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Olha só, foi o demônio Asmodeu que matou os 7 maridos. Eu vou te mostrar sobre quem o anjo tem, o demônio tem poder. São os que se casam banindo Deus do seu coração e o seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. Eis aí, gente, ele está dizendo claramente: quem se comporta como um cavalo, como um jumento, como um ser irracional, como uma besta, longe da graça, longe do amor, longe da amizade de Deus, sobre você o demônio tem poder. Não reclame, não reclame. Se você tem sexo com a sua namorada antes do casamento, se você é casado, mas tem sexo desregrado com a sua esposa, se você está vivendo todo tipo de loucura, como um jumento, como um cavalo, é a palavra de Deus que está dizendo: sobre você o demônio tem poder. Não reclame. Você está fora da providência, mas não porque Deus não queira providenciar para você, não porque Deus não queira cuidar de você. Ele morreu na cruz por você. Deus ama você, Deus deseja que você vá para o céu. Ele derramou o sangue dele por você. Você é precioso aos olhos de Deus. Mas se você se comporta como um animal irracional, a providência de Deus sobre você será a providência
dos animais irracionais. Deus cuida dos elefantes, mas Ele não cuida de cada elefante individualmente, como se fosse a pupila dos olhos dele. Ele cuida da espécie dos elefantes, para que ela não pereça. Mas Deus não fica com o coração partido porque um elefante morreu. O elefante é um animal irracional, ele não tem alma eterna. O elefante, quando ele morre, se decompõe. Acabou. Você não. Você é precioso para Deus. Você tem uma alma imortal. Você ressuscitará no último dia. E Deus quer cuidar de você como a pupila dos olhos. Mas você não quer ser cuidado por Deus, porque você se colocou debaixo do poder do demônio. Você fez a opção. Você escolheu. São os que se casam. Olha só. Ele está falando dos que se casam. Os sujeitos estavam casados. Imagina como está feio na foto quem está fazendo sexo fora do casamento. Os que se casam banindo Deus do seu coração, ou seja, tirando Deus do seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como um cavalo e como um burro, como um jumento, que não tem entendimento. Sobre estes o demônio tem poder. É por isso que quando Tobias se casa com Sara, na noite de núpcias, Tobias diz para Sara: levanta, minha irmã, vamos rezar, vamos nos colocar diante de Deus. E ele faz a sua oração. Os dois se levantaram e ele diz assim: Senhor Deus, capítulo 8, se você quiser ver depois. Senhor, Deus de nossos pais, bendigam-vos o céu, a terra, o mar, as fontes e os rios e todas as criaturas que nele existem. E ele diz assim: vós sabeis, Senhor, que não é para satisfazer a minha paixão que recebo a minha prima como esposa, mas unicamente com o desejo de suscitar uma posteridade pela qual o vosso nome seja eternamente bendito. Não é por luxúria. Você não tem direito de usar uma mulher como um objeto, mesmo que essa mulher seja a sua. Mulher não é coisa. Mulher não é objeto, mesmo que você esteja casado. O casamento não é o alvará para usar a mulher como objeto. O casamento é caminho de santificação, onde nem o homem nem a mulher são objeto, nem o homem nem a mulher podem se usar mutuamente. E se dentro do seu casamento você está tendo sexo desregrado, que não está aberto à vida, que não está conforme a vontade de Deus, não reclame de estar fora dos cuidados divinos. Foi você quem se excluiu. E é por isso que existem dois povos, aqui mesmo, no centro de evangelização, nesse momento, existem dois povos. Qual dos dois povos, a qual dos dois povos você pertence, eu não sei. São duas cidades, uma é Jerusalém, a outra é Babilônia. Uma significa paz, outra significa confusão. Santo Agostinho diz no seu livro A Cidade de Deus, no capítulo 28, dois amores construíram duas cidades. Quais são esses dois amores? O amor de si, até o desprezo de Deus, construiu a cidade terrena. E o amor de Deus, até o desprezo de si, construiu a cidade celeste.
qual das duas cidades você faz parte. São duas providências diferentes. São dois povos diferentes. Quem está na cidade celeste, Deus cuida como a pupila dos olhos, com os seus anjos, o tempo todo. Cada pequeno detalhe da sua vida é cuidado por Deus. Mas se você está em pecado, Deus quer cuidar de você. Deus ama você, mas você o despreza. O amor de si até o desprezo de Deus. Amor sui usque ad contemptum Dei. O desprezo de Deus. Você vai dizer, mas padre, é muito ultrapassada essa visão. É muito ultrapassada essa história de que eu tenho que desprezar a mim mesmo. O cristianismo é uma religião do amor. Não é essa religião medieval, fechada, de ficar carregando uma cruz, de renunciar a mim mesmo. Meu irmão, espera lá. Se você acha que isso é a visão medieval, então a sua idade média começou no ano 0 depois de Cristo. Ou seja, quando Jesus nasceu, veio a esse mundo e disse: quem quiser me seguir, renuncie a si. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Você não pode ficar fazendo seus caprichos. Outro dia, eu estava pregando por aí, numa cidade, não vou dizer onde, e no banco da frente tinha um casal, marido, a mulher. Na hora do intervalo, o rapaz se aproximou no palco, me entregou uma cartinha. Ele me entregou a carta, eu coloquei no bolso. Depois que terminou o evento, eu fui ler. E nessa carta ele dizia o seguinte: Padre Paulo, eu fui travesti. Fiquei admirado. Por quê? Porque não parecia. Não tinha sinais físicos de que ele tinha passado por isso. Ele diz: eu fui travesti, hoje eu sou casado. Quando eu fui me confessar para mudar de vida, eu procurei um padre. E eu disse para o padre: padre, eu quero mudar de vida. E o padre então disse assim: não, que é isso? Deixa de preconceito. Deus ama você. Você não precisa mudar. Deus ama você do jeito que você é. E o rapaz respondeu para o padre: padre, eu sei que Deus me ama. E eu sei que Ele não está esperando eu mudar de vida para me amar. Mas sou eu que não amo Deus. E para amar Deus eu preciso fazer o que Ele me disse. E Ele diz para mim: vai e renuncia a ti mesmo. Quem achar que isso é homofobia é porque não entendeu o que eu estou dizendo. Todos nós temos que renunciar a nós mesmos. A conversão é para todos. Não interessa quais são as suas fantasias sexuais. Não interessa como é que está o seu mundo interior. Todos temos que fazer a vontade de Deus.
Vamos voltar ao catecismo que São Rafael está nos fazendo no capítulo 12. Ele disse assim para Tobi: enquanto você rezava, eu apresentava suas orações a Deus. Mas era necessário que você fosse provado. Então, se você está na graça, se você está na providência, se você está na graça de Deus, saiba, isso não quer dizer que não vai ter provação, mas tudo, absolutamente tudo, contribui para o bem dos que amam a Deus. Essa é a cidade de Jerusalém. Se você faz parte dessa cidade, bem-vindo à cidade santa de Deus. Se você está ainda na Babilônia, se você ainda está no poder do demônio, meu irmãozinho, converte, vai se confessar e está resolvido o seu problema. Aí você volta para o domínio de Deus, volta para a providência, porque ou Deus providencia ou você se providencia lá com o diabo, não tem outra escolha. Deus até tenta cuidar de você, de vez em quando Deus faz coisas para os pecadores também, mas é que os pecadores é que não deixam Deus agir, Deus fazer. Versículo 14: agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher do teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Então o Senhor agora me enviou. Gente, quando nós rezamos, os anjos recebem uma liberação de Deus. Eles são, como se dissesse assim, agora é sinal verde, estão desimpedidos, eles podem agir na nossa vida. Por quê? Porque os anjos são completamente diferentes dos demônios. O demônio, ele não pede licença para entrar na nossa vida. Ele vai e fica tentando, ele fica batendo na porta, ele fica tentando você, até você abrir. Quando você cai, abriu a porta, ele entra e pronto, domina a sua vida. O anjo não. O anjo, ele não fica realizando violência contra nós. O anjo, ele espera a nossa docilidade. Como é que os anjos podem nos influenciar? Os anjos podem nos influenciar dando a nós desejos. Isso vale tanto para os demônios como para os anjos bons, tá? Desejos, ideias, fantasias, criatividade, assim, de repente aquela ideia aparece na sua cabeça, você não sabe de onde veio. São os anjos. Se são ideias boas, são os anjos bons. Se são ideias más, são os anjos maus. Agora, você vai e se abre para a ação dos anjos, e os anjos então poderão agir cada vez mais na sua vida. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, está lá o livro de Tobi. Tobi está rezando. O anjo Rafael apresentou a Deus as suas orações. E Deus então liberou Rafael. Vai, faz a graça acontecer. Faz com que a minha providência esteja presente na vida desse meu servo. Como? Eu vou permitir uma doença, mas você vai levar a cura. Eu vou permitir uma opressão demoníaca, mas você vai levar a libertação. Eu vou permitir sofrimentos para que ele cresça no seu amor, porém irei providenciar a libertação e o resgate. O anjo do Senhor vem acampar ao redor daqueles que o temem, e ele os salva. Eis aí, nós somos cuidados.
Nós somos cuidados, estamos na providência divina. Existem os anjos e eles agem na nossa vida. Sobretudo o que Rafael ensinou a Tobi e a Tobias é que a nossa vida de oração deve ser uma vida sobretudo de ação de graças. Em tudo dai graças. Se você vive na providência divina, se você está na graça e na amizade com Deus, em tudo você deve dar graças. Acontece um problema, você acordou hoje meio indisposto, nossa, que bom, uma oportunidade de amar a Deus. Essa minha indisposição, essa doença, essa coisa, que bom, eu posso amar a Deus. Ele carregou a cruz por mim, eu posso amá-lo de volta. Você está sofrendo uma demora? Você já tentou casar com 7 pessoas diferentes e nenhuma deu certo? Reze para o seu anjo. Entre dentro do regime da graça. Viva na graça de Deus e espere a providência, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeça por tudo. Se você teve 7 namorados que não deram certo, agradeça a Deus e diga: meu Deus, obrigado porque me livraste. A gente não sabe do que é que Deus está nos livrando, gente. Você às vezes está pedindo uma coisa achando que é uma bênção e na verdade é uma desgraça. Deus, em tudo, realiza a sua divina vontade para aqueles que o amam. Absolutamente tudo. Por isso é que nós podemos louvar, seguindo o conselho de Rafael, nós podemos louvar, como diz São Paulo: quem nos separará do amor de Deus que se manifestou em Jesus Cristo? Nem a morte, nem a dor, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem a doença. Nada, nada, absolutamente nada pode nos separar. Tudo, absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Fazer parte desta cidade é a nossa alegria. E se você veio a esse PHN e não está em estado de graça, é a hora, é agora. Você veio aqui porque Deus quer virar a sua vida pelo avesso. Aliás, quer virar a sua vida pelo direito, porque no avesso você já está. Deus quer mudar a sua vida. Você achava que ia escapar? Hoje, Deus, na sua providência, enviou um anjo para acampar e inquietar o seu coração, para que você cada vez mais ame a Deus e seja salvo. Deus abençoe você. Fiquemos de pé. Então façamos isso. Louvemos a Deus com os anjos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cante forte. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Você, na presença dos anjos, a ti